Hoje à noite eu quero falar sobre um assunto muito interessante, que a primeira coisa que Davi fez foi trazer a presença de Deus de volta. Você já sabe da história, tem 4 arquétipos lá. Davi foi buscar a arca, porque ele agora era presidente nacional, não apenas de uma tribo. Ele era o rei da nação de Israel. E a primeira atitude dele, o primeiro decreto dele, no 1º de janeiro, o dia que ele assumiu foi: eu quero a arca de volta. A arca tinha sido roubada pelos filisteus, ficou na casa de um homem por anos, e aquele homem criou filhos, e esses filhos acostumaram com a presença da arca na casa deles. A arca representava a presença de Deus, que tinha sido roubada quando o sacerdote Eli perdeu a cabeça. Uma hora você entende melhor sobre isso. E a Bíblia fala que Davi armou um esquema grande, chamou o exército, a guarda nacional, chamou a banda da polícia e foi lá buscar a arca. Mas quando eles estavam trazendo a arca sobre carros de bois, a Bíblia diz que um homem chamado Uzá tentou segurar, porque talvez ele estava muito acostumado com aquilo estava na casa dele. Uzá morreu, todo mundo ficou espantado, inclusive Davi. A Bíblia fala que o rei ficou chateado, pensando: e agora? Quem poderá nos defender? Quem vai nos ajudar a trazer a presença de Deus de volta? Já pensou a presença de Deus em Brasília? Já pensou a presença de Deus na casa do presidente? A nação toda é abençoada. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo prospera. A Bíblia fala que quando o coração for sarado, a terra vai ser próspera, os pecados vão ser perdoados. Quando o coração for sarado, na verdade a terra é o coração. Davi tinha um coração sarado, ele queria que a terra fosse próspera. Aí Uzá morre, todo mundo sabe que Uzá foi fulminado naquele momento, e todo mundo ficou em pânico. E agora? Uzá morreu, porque talvez ele acostumou com aquilo que se nunca deve acostumar. Você nunca pode acostumar com aquilo que é inacostumável. A presença de Deus nunca pode ser comum, nunca pode ser negligenciada. Eu não sei como você se comporta numa reunião como esta, mas só de você estar aqui, querido e querida, a Bíblia diz que na presença de 2 ou 3, quando 2 ou 3 reúnem no nome dele, ele está presente lá. E Uzá talvez ignorou, porque ele cresceu com aquilo. Ele cresceu com aquilo dentro da casa dele. Era uma arca linda como esta, enorme. E ele foi segurar aquilo que não podia segurar. Outra lição: muitas vezes Deus quer derrubar algumas coisas e a gente fica tentando segurar. Aí você morre, porque você está tentando segurar algumas coisas que Deus quer derrubar. Esse é o primeiro arquétipo, a figura de Uzá, que foi segurar alguma coisa que Deus queria derrubar. E ele morreu. Aí aparece Obed-Edom. Obed-Edom, o homem que falou: eu vou assumir a responsa, pode colocar na minha casa, pode fazer uma célula na minha casa, pode usar a minha casa, pode usar a minha estrutura, pode usar o que eu tenho, porque para a arca entrar na casa de Obed-Edom, naquela época as portas eram estreitas, em Israel ainda são, mas uma arca daquela proporção não passaria numa porta, numa janela. Aquele homem provavelmente teve problemas de construção, ele teve que quebrar uma parede, ele teve que mover móveis para aquilo ficar na casa dele. A Bíblia diz que 3 meses a arca ficou na casa dele, 3 meses a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus ficou na casa dele, e ele prosperou. Prosperidade não é dinheiro, irmãos, prosperidade é saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde nos relacionamentos, saúde profissional, e aí sim saúde financeira. Você que pensa que prosperidade é saúde financeira, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas são doentes espiritualmente, são doentes emocionalmente. E a Bíblia fala que esse segundo arquétipo, essa segunda figura, chamado Obed-Edom, chamou a responsabilidade para si. Eu gosto de homens assim, eu gosto de mulheres assim, que falam: a minha casa está aberta para a presença de Deus. Para você abrir a sua casa para a presença de Deus, você tem que fechar a sua casa para outras presenças. Mas aí aparece uma outra figura, que é Mical, a esposa de Davi, porque Davi volta e busca a arca, e quando Davi volta e busca a arca, é o texto que eu vou ler aqui agora, que está lá em 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Esse eu queria que você só ouvisse. Se você puder, só ouça. A Bíblia diz assim:
Segundo o livro do Samuel, capítulo 6, versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas louvavam e levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela. E ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Ao oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu pão, bolo de tâmaras e um bolo de uva a cada homem, cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua própria casa. Voltando Davi para a sua casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando seu manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante ele perante ele que me escolheu no lugar do seu pai, de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por estes escravos, quando que você mencionou. Aí o versículo 23 diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Houve uma discussão entre família aqui, porque a esposa de Davi, a Mical, a mulher amarga, o texto disse que ele fez bolos de tâmara. Tâmara significa, tâmara é uma junção de duas palavras, tam e mara. Mara significa amarga, tam significa depois. A Bíblia diz que na terra produzia leite e mel, lá no livro de Josué. E eu estou falando do livro de Atos e lendo o livro de 1 Samuel, para você entender a junção, que Davi fez um bolo de tâmara, assim como na terra que emanava leite e mel, não era o mel de abelha, era o mel de tâmara, é o mel mais gostoso que existe, e isso significa que é uma experiência depois da amargura, depois da dificuldade, depois destas coisas, depois da amargura. Mas a Mical continuou amarga e ela chamou a atenção do rei. Ela falou: que ridículo, rei, você está ridículo fazendo estas coisas, dançando assim. Você ficou praticamente pelado na presença das pessoas. Onde está a sua postura de rei, sacerdote? Davi disse: foi na presença do Senhor. É porque ela não entendia a alegria, a satisfação, o gozo de alguém que estava trazendo a presença de volta. A nação de Israel estava celebrando o rei, porque eles ficaram um tempo sem rei. E Davi estava celebrando a volta da presença, que simbolizava através da arca. As pessoas viam Davi e pensavam que Davi estava celebrando o fato de um dia político, porque as escolas estavam fechadas naquele dia, o comércio estava fechado, estava tudo parado. Era tipo uma final de Copa do Mundo, quando as escolas fecham. Era tipo uma experiência de que todas as famílias estavam prontas e reunidas para celebrar uma grande festividade, o povo todo na rua, e Davi veio na frente. Enquanto ele vinha, a sua coroa caía para um lado, os seus anéis de ouro puro caíam para outro lado, e eu consigo imaginar Davi perdendo as suas vestes de rei e sacerdote, se transformando numa pessoa comum. Por quê? Porque ele estava dançando desesperadamente diante da presença de Deus. Eu quero que você entenda um princípio importante aqui, querido. Davi tinha na cabeça dele um entendimento de que ele não era o rei, ele estava devolvendo a presença do rei. Ele tinha uma coroa, mas ele entendia o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, que os anciões, 24 anciões, lançavam as suas coroas perante Jesus. Você já pensou
que algumas pessoas que têm coroas entre os domingos, e quando chegam numa reunião como essa, elas são incapazes de celebrar a presença do rei, de celebrar o rei, porque elas não querem que suas coroas caem, elas não querem que a sua maquiagem damaque se estrague, elas não querem suar, elas não querem perder a pose, e elas ficam assim tão formais, tão bem zelosas, talvez porque elas não têm esse entendimento de que a presença está no nosso meio. Davi perdeu toda a estribeira porque ele tinha uma concepção que Mical não tinha. Ele tinha uma noção de que diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque ele era o rei, mas ele sabia que existia o Rei de Reis. Ele era Senhor, mas ele sabia que existia o Senhor de Senhores. Por isso ele estava com aquele comportamento que muitas vezes você não tem coragem nem de bater uma palma durante o culto, você não tem coragem nem de levantar uma mão, você não tem coragem nem de dizer um aleluia. A Bíblia diz que essas pessoas estavam gritando e celebrando e dançando diante de Davi, mas Davi estava dançando, celebrando e gritando diante da presença. O meu tema de hoje é o retorno do rei. Por que o retorno do rei? Porque aquela nação de Israel ficou muito tempo sem a presença do rei de reis. A arca foi roubada há muitos e muitos anos atrás. O tabernáculo ainda continuou montado. Saul governou sem a arca. Você não vai ver em momento nenhum na história do rei Saul ele fazendo um esforço. Um cara que venceu tantas batalhas, mas ele perdeu para ele mesmo, porque ele nunca fez um esforço para ir buscar a presença de Deus de volta. E Davi, este menino que agora já tem 30 e poucos anos de idade, depois de anos e anos de ter sido ungido rei de Israel, ele vai lá e busca a presença de volta. Ele institui o retorno do rei. Que rei? O Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que ele não se importou com a sua coroa, porque se você se preocupa muito com a sua coroa, você vai idolatrá-la. Por isso ele não preocupou muito com as suas vestes, porque se você preocupa muito com as suas vestes, você vai começar a idolatrar coisas. A Bíblia diz, irmãos, que Deus entregou à sociedade as suas próprias concupiscências, porque eles pararam de adorar o Criador e começaram a adorar a criatura. Como que pode ficar tantos anos longe da presença? Como que pode viver uma vida tão longa sem a presença da presença? Essa seria a maior vantagem de um rei, essa seria o maior trunfo de um rei, ir para a guerra com o Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Você já pensou em um Deus que venceu todas e qualquer batalha? Antes de você entrar nela, você já é mais do que vitorioso, porque em Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos treinados, irmãos, a nos curvar sem deixar a coroa cair. Ô princesa, curva, mas não deixa a coroa cair. Querido, quem é a princesa de verdade sabe que a coroa não é aquela que está na cabeça, é aquela que está no coração. Você entende que você é o que você é que importa, não o que você possui que importa. Nós vivemos numa geração que você vale o quanto você tem, mas nós somos o povo que valemos a quem nos tem, quem nós pertencemos, quem nós somos filhos de, nós somos herdeiros de quem? Do Rei de Reis e de Senhor de Senhores. E Davi tinha essa ideia. Davi pega o negócio e ele fala assim: eu estou celebrando na presença do Senhor, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Mical, eu não estou nem aí com o que as pessoas vão pensar de mim. Por isso algumas pessoas são tão mais animadas durante o louvor. Nós cantamos 3 canções hoje, e eu estava lá na minha sala doido para descer logo e celebrar o Senhor, e eu ouvi o pastor Anderson dizendo aqui: poxa vida, vocês estão tão desanimados, nem parece que vocês estão na presença da presença, porque se existe uma presença que pode mudar a sua vida, é a presença da presença de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Pensa bem, até a tristeza salta de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas se a tristeza
passa do horário de ir embora, na presença do Senhor, até ela começa a celebrar. Aí você fica aí parecendo uma múmia, parecendo Mical, criticando, avaliando, julgando. Ai meu Deus, eu não posso deixar minha coroa cair. Ai, eu não posso orar de joelhos. Talvez você não tenha se curvado diante do Senhor o suficiente para mostrar o quão precioso, o quão grande esse nome é, o quão santo ele é, o quão valioso é a presença, porque o rei está voltando. As pessoas podiam colocar: o rei está voltando, existe o retorno do rei. Eu sou de uma época que nós cantaríamos nessa hora assim, ó: o mercado está vazio. Você lembra disso? Me ajuda aí o pessoal que só um minuto, vamos lá. O pessoal que não estava na arca, mas sujou o pé na lama, vai lembrar. O mercado está vazio. Seu trabalho já parou? Seu trabalho... Me ajuda aí, Boas Novas. Diga aí: o martelo dos obreiros. O martelo. Seu barulho já cessou. Escuta. Aí a gente passa na Sinfrônia Brochado, segunda-feira, 9 horas da manhã. Tem uma quarentena em andamento. Nós não escutamos o martelo dos obreiros. Alguém me disse hoje: pastor, eu passei aqui por volta de 9 da manhã e estava um deserto. Na hora veio no meu coração: o rei está voltando. Get ready, se prepare. O mercado está vazio, porque o rei está voltando. A segunda estrofe diz assim: olha, os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Sai a última notícia. Pam, pam, pam. Atenção. Desapareceu milhões e milhões e milhões de pessoas. Houve um clarão. Alguém escutou um barulho. E alguns desorientados vão dizer: o rei voltou. O rei voltou. O rei voltou. E nós, como corpo de Cristo, estaremos celebrando a volta e o retorno do rei. Ah, querido, mas eu não quero esperar chegar até lá para dizer: o rei está voltando. Yes, the king is coming back. O rei está voltando. Hoje eu vivo como se ele fosse voltar exatamente daqui a 15 minutos. Eu vou dormir essa noite como se ele fosse me buscar no meio da noite, porque a Bíblia diz que como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E Davi estava celebrando como se fosse a última oportunidade dele. Talvez por isso ele perdeu tanto a cabeça, talvez por isso ele perdeu tanto as suas vestes, as suas roupas. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, porque ele estava celebrando o retorno do rei, que não era Davi, era o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Querido, você é rei, mas você tem um rei que é Rei de Reis. Você é chamado na terra para governar, mas você tem um Senhor que governa sobre a sua vida, sobre a sua casa e os seus negócios. E Davi instituiu alguma coisa que o próprio Deus disse: é isso que eu vou restabelecer, é isso que eu vou restaurar. Esse é o meu quarto arquétipo. Eu vou terminar falando sobre isso. Diminuiu bastante. Eu vou terminar falando sobre isso. Obrigado, irmãos. Isso foi forçado, mas tá bom. Quer tomar uma água na minha xícara da Boas Novas? Água saborizada dessa igreja é show demais. Uma das razões de eu congregar aqui é porque tem água saborizada. Eu estava dizendo que Deus disse: se tem alguma coisa que eu vou restituir, é o tabernáculo de Davi. Se tem uma coisa que eu vou restaurar, é o tabernáculo de Davi. Se tem uma coisa que eu vou reedificar, é o tabernáculo de Davi. Agora, por que o tabernáculo de Davi? Quem quer saber, pergunta por quê. Essa pergunta é muito interessante. Porque Davi quebrou todos os protocolos da época. Eu só tenho 2 pontos. Depois dessa pequena introdução, para você entender que diferentemente de Uzá, que morreu, que diferente de Obed-Edom, que assumiu a responsabilidade, e de Mical, que ficou reclamando da janela, falando que ridículo, que coisa horrorosa,
por que você está assim. Eu estava ali agora há pouco com um querido irmão desta igreja, na sala, e ele estava testemunhando, irmãos, testemunhando como que Deus tem dado livramento, e nós sentimos a presença de Deus lá, sabia? Nós sentimos a presença de Deus naquela sala, porque Deus tem sido tão bom conosco, irmãos. Era para nós sermos mais generosos com Ele. Deus tem sido tão bom conosco. Era para nós obedecermos mais às direções dEle, quando Ele diz assim: levantai mãos santas. Por que você espera alguém falar assim, levanta a sua mão? Por que você espera alguém dizer, aplauda o Senhor? Por que você espera alguém falar, dance diante do Senhor? Porque a Bíblia diz, salmodiai, gritai, a Bíblia diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Porque você espera um dia na semana, durante 1 hora e poucos minutos, para você parecer que celebra uma presença que está com você em todos os momentos, que está com você na sua casa, no seu carro, no seu banheiro, enquanto você está lá expulsando um demônio, que está com você no seu trabalho, enquanto você atende um cliente. Em qualquer circunstância, você tem garantido a presença da presença, porque Ele diz, eu estarei convosco até os últimos dias, até ser consumida a terra, eu vou estar com você. Ele deu uma promessa, eu estarei convosco, eu vou estar com você, eu vou estar com você, eu vou estar com você, não importa a situação que você passa, se você estiver no hospital, eu estarei com você, se você estiver na igreja, eu estarei com você, se eu estiver no estádio de futebol, eu estarei com você, em qualquer ambiente. Mas muitas vezes nós nos comportamos com indiferença à presença da pessoa mais importante que existe. E sabe o que Davi fez? Davi quebrou a tradição. Esse é meu primeiro ponto. Porque Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi e não o de Moisés. Irmãos, o esquema de Moisés foi incrível demais. Eu amo o tabernáculo de Moisés. Se você não souber do que eu estou falando, me procura depois que eu vou te falar melhor sobre isso. A Bíblia fala de alguns ambientes que Deus movia no Velho Testamento. Tinham as tendas, que Abraão, Isaac e Jacó andavam com elas. Tinha o tabernáculo que Moisés instituiu para dar acesso às pessoas e fazer sacrifícios globais. Davi veio e continuou com o tabernáculo, e depois Salomão fez o templo. Tudo isso aponta para nós, tudo isso aponta para Jesus. A questão é que Moisés fez uma coisa gigante. Deus deu para ele uma planta que gastou muito ouro, muita madeira, gastou muito trabalho. Deus precisou de encher uma geração com seu espírito para que eles tivessem inteligência cognitiva para construir aquele negócio. Não era qualquer coisa, não era fazer um auditório como este. Eles tinham que ter inteligência para fazer aquelas obras de artes, coisas que eles nunca tinham visto, porque tinham mentalidade de escravos. Aí a Bíblia diz lá no livro de Êxodo que Deus encheu eles do espírito deles para que eles fossem capazes de fazer todo tipo de trabalho artístico. Sabia que o tipo de inteligência que você tem pode ser muito melhor desenvolvida, pode ser muito mais exponencial se você for cheio do Espírito Santo? Sabia que tem coisa que você é incapaz de fazer? Um dia, eu tinha em média 22 anos de idade, 23 anos de idade, eu estava no impacto evangelístico e meu pai estava conversando com um preletor americano em línguas estranhas, e esse senhor tocou no meu ombro e ele falou assim, can you translate please? Eu falei yes. Aí ele começou a falar com meu pai, eu comecei a falar com ele falar com meu pai, traduzir. De repente eu falei, Espírito Santo encheu a minha vida, so I can talk in English from now. This is something that came from God. If you speak English here, raise your hands, please. Does anybody here speak English? Let me see your hand. So you believe that it's not easy to learn this language. But God filled me. Aleluia. Eu disse aqui, irmãos, que um dia o Espírito Santo me encheu e me deu a capacidade de falar num outro idioma. Você sabia disso?
Você pode dizer um glória a Deus de verdade, sem inveja? Você pode acordar amanhã falando mandarim. Você pode acordar amanhã com a inteligência de fazer uma coisa que vai vender bilhões e bilhões e bilhões. E você pode acordar amanhã com a capacidade de transformar a nação. Quem é Steve Jobs perto de um crente genuíno? Quem é Bill Gates? Quem são esses caras? Precisa de um crente crer que Deus enche do Espírito, e através desse Espírito, que tem tipos de inteligência diferentes, você pode fazer coisas extraordinárias, porque um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Eu estou te dizendo que se você crer, você vai ver a glória de Deus esses dias. E Davi, ele estava dançando e celebrando perante a glória de Deus. Mas eu volto em Moisés, porque eu já estou terminando, e Moisés fez um negócio grandioso, bonito, pomposo, e ele colocou essa arca lá em cima do monte chamado Gibeon. Como chama o monte, irmãos? Gibeon, bonito, porque do monte Sinai, ele viu o monte Gibeon, ele subiu no alto do monte Sinai, e Deus falou com ele assim: coloque a arca, coloque o tabernáculo em cima daquele monte. E Moisés foi lá e colocou o tabernáculo, e as pessoas iam lá adorar. Quando a arca foi roubada, as pessoas continuavam indo lá adorar. Elas não tinham acesso à área da arca. Não fazia diferença nenhuma, porque eles viviam tradicionalismo. Você já pensou uma pessoa viver? Você já pensou um culto sem a presença de Deus? Você já pensou, irmãos, uma reunião como essa sem Jesus nela? As pessoas estavam vivendo uma vida de tradicionalismo religioso, que elas eram capazes de irem ao templo como se Deus estivesse lá, mas sabendo que Deus não estava lá. É tão ridículo isso, é tão medíocre isso. Como que pode um rei chamado Saul governar durante anos sem a presença, sem a arca, sem o rei de reis presente naquela nação? E Davi agora, ele pega a arca e ele fala assim: quer saber? Eu vou quebrar os protocolos, eu vou quebrar a tradição. Diga comigo, eu vou quebrar a tradição. Não era uma questão de teocracia apenas, irmãos. Era um desafio escandaloso para a tradição da época. Por quê? Davi não usou tabernáculo. Tabernáculo era um negócio cheio de protocolos. Ele fez um cômodo, uma tenda, colocou a arca lá e falou assim: todo mundo tem acesso agora. Doido demais, né? Ele fez um cômodo, cara, o chão de terra. E ele falou: agora eu vou instituir música aqui, vai ter música. E todo mundo pode celebrar essa presença. Ele não estava trazendo a arca para um lugar tradicional, porque agora, ao invés dele colocar a arca no monte de Gibeon, ele colocou no monte de Sião. Era um negócio totalmente diferente, irmãos. Você já ouviu? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, porque Sião é um monte muito mais alto e elevado do que o monte de Gibeon. Do monte Sinai, Moisés podia ver o monte de Gibeon, mas ele não podia ver o monte de Sião. Mas o monte de Sião era um monte muito mais alto. O que Davi fez? Ele quebrou a tradição. Talvez esteja na hora de você quebrar algumas tradições. Quais são as tradições que você tem seguido? Tradições familiares, tradições religiosas, tradições da igreja, tradição na vida pessoal. Qual tradição que você precisa de quebrar, que esteja impedindo o poder de Deus de agir na sua vida? Porque as tradições fazem com que a palavra de Deus não surta efeito. Ouça o que eu estou te dizendo aqui, querido. As tradições, o tradicionalismo, a religiosidade tira o poder da palavra de Deus. E você é tão religioso, você é tão religiosa, você é tão tradicional, você é tão convencional, que você presta um culto a um Deus que talvez nem esteja presente, porque Ele quer que você saia desse quadrado que você está vivendo nele. Ele quer que você descabele um pouco, Ele quer que você chore um pouco, Ele quer que você aplauda um pouco, Ele quer que você dance um pouco, Ele quer que você abra mão da sua coroa, do seu cargo, do seu título, do seu... Alguém perguntou esses dias: pastor, me fala um pouco do seu título. Eu falei: título? Eu estou sem ele aqui agora.
porque eu só uso ele a cada 2 anos quando tem eleição, porque título que presta, irmãos, é o título de eleitor. Deus não está preocupado com títulos. Você que gosta de títulos. A tradição cancela o poder da palavra. A tradição não fazia diferença nenhuma na vida daquelas pessoas. Eu não sou pastor de uma igreja tradicional. Nós temos princípios, nós temos valores, nós temos postos cavados que são imutáveis. Mas nós não somos uma igreja tradicional, que faz cultos tradicionais. Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser? Quem disse, Berenice? Quem falou? Quem falou? Por que você se comporta assim? Por que tem que ser assim, pastor? Quem disse, irmãos, eu respeito Moisés. Moisés é o cara, mas eu sou Davi. Eu vou quebrar a tradição, sabe por quê? Porque eu valorizo a presença da presença. Eu valorizo. A tradição dizia que não podia gritar, e um homem gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A tradição diria que não podia tocar uma mulher impura. Uma mulher disse: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Pessoas que quebram a tradição, elas são libertas, elas têm experiências diferenciadas. Pessoas que têm coragem, irmãos, de quebrar protocolos muitas vezes, são as pessoas que vão influenciar uma geração. E você está aí todo quadrado, nenhum glória você deu até agora, nenhum aleluia você teve coragem de dizer: ah, porque eu estou de máscara. Não é por causa da máscara. Essa máscara só revela o que algumas pessoas têm vivido há muito tempo, um evangelho mascarado, um evangelho religioso, um evangelho que a máscara é ir no culto domingo, é frequentar as reuniões de célula terça-feira ou quarta, sei lá. Nós precisamos de quebrar tradições, porque o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. E o coro da música era: o rei. Canta alto. As trombetas estão soando. Diz o meu nome. Como que você chama? Só um minutinho. Como que você chama? Fala bem alto o seu nome. Paulo Henrique de Souza. Eu vou falar: Here I am, Lord God. Eu estou aqui, Senhor, porque eu creio no retorno do rei. O rei está voltando. Ah, irmão, melhora esse aplauso aí, porque é para o Senhor, é para o Rei dos Reis, é para Ele toda a honra e toda a glória e todo louvor. Um nível acima, muito melhor, lá em cima. Está na hora de você levar o seu culto lá para Sião. Está na hora de você levar o seu canto lá para Sião. Está na hora de você levar o seu estilo de vida lá para Sião. Para de mediocridade, para de tradicionalismo. Não, mas Moisés sempre manteve a arca aqui em Gibeon. Davi falou: eu vou quebrar o protocolo, eu vou quebrar a tradição, porque agora é a minha vez, agora é a hora da virada. Este segundo semestre, irmãos, nós vamos ter experiências exponenciais, porque nós vamos fazer coisas exponenciais. Nós vamos ter experiências exponenciais, porque nós vamos sair do padrão convencional, tradicional. Os cultos serão diferentes, os milagres vão acontecer diferentes, as pessoas vão converter de forma diferente. Sabe por causa de quê? Porque nós cremos no retorno do rei, e Deus está fazendo alguma coisa. Deus está fazendo alguma coisa. As pessoas ficavam escandalizadas: como que pode um não crente receber o Espírito Santo? Como que pode uma pessoa tão pecaminosa, uma pessoa tão avessa ao evangelho, ser alcançada por um milagre? Aí Tiago levanta a mão e diz assim: só um minutinho, vocês não lembram quando a palavra disse que depois dessas coisas, depois do Covid-19, depois da tragédia, depois do caos, a ordem vai ser restabelecida, e o próprio Deus vai restaurar, Ele vai reedificar, Ele vai reconstruir as ruínas de um tabernáculo que quebrou tradições. Quem aqui está pronto para quebrar tradições? Diga glória a Deus. Então você pode aplaudir a Ele mais uma vez. Vamos quebrar a tradição, boas novas. Quebra a tradição. Quebra a tradição na sua família. Lá em casa sempre foi assim, sempre foi assim. Um dia papai chegou lá em casa e falou: agora todo mundo aqui é crente. Acabou, quebrou a tradição, porque era todo mundo nada.
Aí ele falou, agora todo mundo aqui é crente. Amém. O rei está voltando. Já começamos a cantar. O rei está voltando. Papai falou, todo mundo aqui agora é crente. Quebrou a tradição, irmão. Era todo mundo incrédulo, todo mundo bebia, todo mundo jogava, todo mundo fazia coisa errada. Ele falou, não, agora todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui agora serve o Senhor. Agora eu sou diferente. Agora eu não falo mais palavrões. Agora eu tenho um comportamento diferente. Agora eu tenho uma mentalidade ativa. Agora eu estou vivendo um tempo de arrependimento porque eu quebrei a tradição. Seus amigos vão dizer assim, uau, o que aconteceu? Você vai falar assim, eu tive um encontro com o rei. Eu tive um encontro com o rei de reis. E Deus está fazendo alguma coisa na minha vida. As pessoas não entendem porque Davi era um cuidador de ovelhas. Agora ele é o rei. Ele é o rei de Israel. E como rei de Israel, ele entendia que ele tinha que celebrar a presença do Rei dos Reis. E em último lugar, eu continuo essa palavra semana que vem, eu prometo. Ele abriu exceção, fala comigo, exceção. Por que exceção? Porque não era o dia da expiação. Não tinha fumaça no altar de bronze que conduzia as orações ao Senhor. Não teve aquele ritual todo. Era para Davi cair duro, igual Uzá. Era para todo mundo morrer, irmãos. Era para você estar morto uma hora dessa. Era para a gente estar todo mundo morto. Mas Deus abriu uma exceção. Fala comigo, eu não sou todo mundo. Diga de novo, eu não sou todo mundo. Lucas capítulo 4, versículo 27. Diz assim, também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, Naamã foi o único a ser purificado. Quem foi o único a ser purificado, irmãos? Porque Naamã não é todo mundo. Porque eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Nós não somos qualquer igreja. Você não é qualquer pastor. Você é uma exceção de Deus aqui na terra. Você não é todo mundo. Por que você age como todo mundo? Por que você se comporta como todas as meninas da sua idade? Por que você faz como todo mundo do seu trabalho faz? Por que você faz como todo mundo da sua faculdade faz? Davi quebrou a tradição. E Deus abriu uma exceção porque ele quebrou a tradição. Você não é todo mundo. Se prepare, querido, para experimentar, porque nós não somos todo mundo, nós não somos a regra, nós somos modeladores culturais deste mundo. O apóstolo Paulo diz assim, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento. Está na hora de você levantar dessa cadeira daqui a pouco, ir para sua casa dizendo assim, eu não sou qualquer empresário, eu não sou qualquer marido, eu não sou qualquer esposa, eu não sou qualquer cristão, eu sou alguém que tem o rei, eu sou alguém que Deus está fazendo alguma coisa na minha vida, eu sou alguém que vai quebrar o tradicionalismo na minha casa, eu sou alguém que vai quebrar a maldição hereditária na minha família, e por isso Deus está abrindo exceções aqui essa noite. Pode todo mundo fazer uma coisa, nós vamos fazer diferente, porque nós não somos tradicionais, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo, por isso Deus abriu exceção. Se eu faço diferente, eu recebo diferente. Se você quer coisas que você nunca teve, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Nosso Deus é um Deus de exceção. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Um dia um taxista falou assim, pastor, é tudo ladrão. Eu falei assim, taxista é tudo bandido e safado? Taxista tudo assedia as mulheres? Ele falou, claro que não. Eu falei, então pastor não é tudo ladrão? Ele nem sabia que eu era pastor. Eu falei, porque eu não sou todo mundo. Você é todo mundo? Você é igual a todos? Você é todo mundo. Deus tem aberto exceções para nós aqui. Eu queria em nome de Jesus te pedir para ficar de pé. Quantos creem que esta é uma boa palavra? Diga, esta é uma boa palavra. O tema de hoje é o retorno do rei. Talvez você é cristão há um tempo, mas você está como aquele povo estava.
vivendo uma vida cristã sem a presença da presença. Por isso você não se comporta direito numa reunião como esta. Por isso você não aplaude. Por isso você não diz aleluia. Deixa eu te anunciar uma coisa aqui, querido e querida. Nós somos uma igreja aleluiada. Aí você responde aleluia, amém? Não glória a Deus. Nós somos uma igreja aleluiada. Sabe o que significa aleluia? Louvado seja Deus. O jeito mais rápido de você falar louvado seja Deus é dizendo aleluia. Tropeçou, bateu o dedinho na quina da cama. Aleluia. Porque Deus é louvado em todos os momentos. Deus é louvado em todos os momentos. Quem aqui além de mim quer ser exceção, diga amém. Deus usa quem Ele quer, amém, irmãos? Deus abençoa quem Ele quiser. Deus prospera quem Ele quiser. E presta atenção no que eu vou te falar. Não se sinta culpado nem envergonhado de você estar sendo mais abençoado do que o seu vizinho do lado. Porque Deus responde respostas. Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Se você der a resposta, Ele vai corresponder. Se você der a resposta correta, Ele vai corresponder. Então sai daqui essa noite, dando uma resposta favorável para um Deus que é um Deus de exceção. E Ele abençoa, Ele usa, Ele prospera, Ele enriquece, Ele cura, Ele salva, batiza, liberta quem Ele quiser. E graças a Deus, por Cristo Jesus. Por isso o texto diz assim, depois disso, depois do primeiro semestre de 2020, a partir de julho, a partir do dia 6 de julho, se você querer, fecha os olhos aí e recebe essa palavra profética. A partir de hoje, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto das pessoas, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. E a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, que está fazendo todas essas coisas. Existe alguém aqui essa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? E você quer entregar a vida para Jesus agora?